Victor Gyökeres e o Bryan Mbeumo fizeram parte de um novelão nessa janela de transferência da temporada 25-26, que poderia ser facilmente chamada de a força do querer, só que essa daí já existe, né? E as negociações com os jogadores mostraram que ainda existem escolhas que vão além do dinheiro. Assim, o Victor Gyökeres já chegou fazendo história no Arsenal. O cara quebrou recorde de venda de camisas de um recém-chegado na história dos Gunners. Foi tanta gente querendo comprar a peita do homem que até o site do clube caiu. E o marketing do Arsenal mandou muito bem. Quem comprasse a camisa ia ter de graça a personalização com o nome e o número do jogador, que inclusive vai usar a 14 do Thierry Henry. Mas a parte boa é que a possível estreia do Gyökeres na Premier League será contra o Manchester United de Bryan Mbeumo. Meu irmão, vai ter muita história envolvida nesse confronto que eu já vou te contar. Oi, muito prazer. Eu sou o Felipe Neri, um quase jornalista. E antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa teu like. Então vamos embora pro vídeo. Manchester United e Arsenal se tornaram rivais, pelo menos ali na década de 90 pro início dos anos 2000. Mas segundo o Sir Alex Ferguson, essa rivalidade pode ter começado no final da década de 80. Os caras já disputaram jogos valendo liderança do campeonato inglês, decisão de Copa e até trocação de farpas entre o Ferguson e o Arsene Wenger. Irmão, que eu já gastei de meus centavos de inglês aqui nesse início de vídeo é brincadeira. Só que tem um jogo muito memorável na memória dos torcedores ingleses, que é a Batalha de Old Trafford. Era setembro de 2003, campeonato inglês. A partida que tava rolando muita provocação e trocação entre os jogadores. O Patrick Vieira, que era capitão do Arsenal, tava querendo quebrar o Van Nistelrooy na porrada. Só que aí a partida acabou no 0-0. Tudo isso por conta do Van Nistelrooy, que teve no final da partida a chance de dar a vitória para os Red Devils. Só que aí ele desperdiçou a cobrança de pênalti jogando a bola lá no travessão. E aí quando acabou a partida, os jogadores do Arsenal fecharam um cerco entre o jogador holandês e queriam quebrar o sujeito. E que resultou aí na suspensão de 4 jogadores dos Gunners. E olha que efeito borboleta, né? Se o Van Nistelrooy fizesse esse gol de pênalti, esse Arsenal que se sagrou campeão invicto, não seria invicto e não teria a história lá dos invencíveis, tá ligado? Efeito borboleta, né? Mas nessa janela de transferências, o Arsenal e o Manchester United travaram uma batalha um pouco diferente do Old Trafford. Isso porque os dois clubes estavam interessados em 2 atacantes, Victor Gyökeres e Bryan Mbeumo. Os 2 atacantes fizeram temporadas excelentes e estavam sendo bastante cobiçados. Bryan Mbeumo tem 25 anos, é um ponta canhoto, mas que joga nos 2 lados do campo, que nasceu na França, mas que optou por defender a seleção camaronesa. Ele foi revelado pelo Troyes da França e logo na primeira temporada se destacou e foi contratado pelo Brentford. E chegou no clube inglês na temporada 19-20. Ficou lá por 6 anos até ser contratado pelo Manchester United por 71 milhões de libras, cerca de 532 milhões de reais. É pouca coisa, né? O Mbeumo foi bastante disputado pelos clubes do Big Six. Isso porque na última temporada dele ele marcou 20 gols, deu 8 assistências em 42 jogos. Isso jogando no time que terminou em 10º na tabela. Ficou acima do Manchester United. Só que segundo ele mesmo, quando ele soube que tinha chance de jogar pelos Red Devils, ele não quis deixar isso aí passar, até porque era o clube do coração dele, clube que ele vestia a camisa quando era criança. Ele foi pro amor. E foi por isso que o Bryan Mbeumo recusou Tottenham, Arsenal e Chelsea. E é aí que entra a negociação do Arsenal com o Victor Gyökeres. Os Gunners tinham interesse no Bryan Mbeumo, só que as conversas fluíram melhor com o jogador sueco. E tinha um detalhe, o Manchester United também tinha um interesse no Gyökeres. Isso porque o cara marcou 54 gols e deu 13 assistências em 52 jogos. Meu irmão, isso aí é algo absurdo. O cara tava disputando a chuteira de ouro jogando no campeonato português. Na temporada anterior, ele já tinha brocado 43 gols em 50 jogos. Isso quer dizer que o homem tava afiado pra cara. E com isso começaram a surgir rumores. Inclusive, o United tava muito perto. As negociações estavam dando tudo certinho aí com o Sporting, só que com o Gyökeres não. Inclusive, a proposta era melhor que o Arsenal ia fazer, né? Porque na época, quando eles estavam negociando, o Arsenal não tinha feito nenhuma proposta. E no fim, os Gunners pagaram aí, ó, 63 milhões de euros para contratar o Gyökeres, com um bônus de 10 milhões, que convertido para libras é cerca de quase 64 milhões. Um pouco menos do que o United pagou para contratar o Bryan Mbeumo, que é mais novo que o Gyökeres, né? O Gyökeres tem 27 anos e o Bryan Mbeumo tem 25. E tem um detalhe importante, né? O Gyökeres não queria o Manchester United, ele queria o Arsenal, ou seja, por isso que a negociação deu certo. Tanto que o agente do Gyökeres abriu mão de uma certa quantia aí, tá ligado? Porque ele ia ganhar mais vendendo pro Manchester United. Só que com certeza deve ter tido aí algum acordo informal entre o Gyökeres e o agente dele, porque não faz sentido o cara querer receber menos só por causa do jogador, porque a gente sabe como o futebol é. Só que eu também não posso afirmar nada, até porque eu moro aqui em Pernambuco, Brasil, eu não tenho nenhuma ligação com o jogador sueco. Só que segundo o jornal aí lá de Portugal, o Gyökeres não quis fechar com o Manchester United por 2 motivos. O primeiro era que o Ruben Amorim tava lá, que era ex-treinador dele, e aparentemente eles não terminaram muito bem. E o segundo é porque o Caba tomou as dores do companheiro de seleção dele, o Lindelof, zagueiro do Manchester United por muitos anos, que tava querendo renovar o contrato dele, só que aí foi ignorado e agora está sem clube. E pra completar, o Ruben Amorim ainda deu uma cutucada no Gyökeres. Ele disse: se um jogador quer vir para o Manchester United apenas para jogar a Champions League,
ele não virá. E realmente não vai mesmo não, porque o Manchester United não vai jogar Champions League. E aí, por isso, o Gyökeres também não foi para o United e escolheu o Arsenal. Bom, e nessa disputa de atacantes aí, só iremos saber quem escolheu melhor no decorrer da temporada, né? E quando eu falo escolher melhor, são os jogadores, porque foi pelo poder da querência, né? Que inclusive essa palavra aí significa outra coisa, mas você conseguiu entender o que eu quis dizer. O fato é, são dois grandes jogadores com uma curva de evolução gigantesca e que podem fazer história. Que poderiam também estar jogando juntos, né? Se eles tivessem mudado as escolhas. Escolhas. E é isso. Se você gostou, manda no grupo da sua família e me acompanha por aqui. Tamo junto! Porra. Meu irmão, eu tenho que resolver logo esse lugar onde eu tô gravando, porque, meus amigos,